Concurso da Controladoria Geral do Distrito Federal teve o edital publicado no Natal de 2022. Aqui eu vou analisar o cargo de Finanças e Controle, que é mais parecido com a área fiscal e tal, que a maioria dos meus alunos estuda, mas boa parte do que eu vou falar aqui se aplica também ao cargo de Orçamento e Planejamento, alguma coisa assim. Bom, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal. Eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso, e esse é um excelente concurso para sair dessa vida bandida. A gente está falando de um concurso de nível superior com um salário de R$ 13.700 aproximadamente, provas em abril, o que nos dá aí 3 meses e meio, quase 4 meses desde a publicação do edital, e a banca Sebrasp, mas uma prova de múltipla escolha. Maravilha, não é daquela prova do CESP e Sebrasp que quando você erra você perde um ponto, então isso já é bom pra caramba. Estou gravando aqui no meio do Natal praticamente e vamos fazer uma análise aqui. O que eu vou falar? Eu vou citar as matérias desse concurso, quais matérias que estão listadas ali no edital. Vamos falar da pontuação, do tamanho de cada matéria para você ter uma ideia melhor de como se preparar. A estratégia é fundamental nessa reta final, né, depois que o edital é publicado. Então vamos falar sobre essa estratégia, inteligência e como estudar, né, pós-edital, o que interessa, como é que deve ser feita uma preparação pós-edital de tiro final, assim, para você não perder tempo na sua preparação. A verdade é essa, ok? Bom, então vamos lá. A prova foi dividida, esse concurso tem a prova objetiva dividida em 3 provas, P1, P2 e P3. Então nós temos aqui a P1, aqui nós temos a P2 e aqui nós temos a P3. Tá? Você tem que tirar a nota mínima de 50% em cada uma delas. Vamos anotar aqui do lado, 50%. Não tem mínimo por matéria, você pode zerar alguma matéria que não tem problema nenhum. A gente tem o total de questões de cada uma dessas provas. A gente não sabe quantas questões a gente vai ter em cada matéria. Por isso, observe aqui esse asterisco e ele significa estimativa. É uma estimativa que eu faço baseado na minha experiência ou então simplesmente chutando a mesma quantidade de pontos para cada matéria se eu não tiver um motivo bom para achar que uma matéria vai ser preponderante. Tá? Bom, então quantidade de questões. A gente sabe que aqui a gente vai ter 50 questões. A gente sabe que aqui a gente vai ter 50 questões e aqui a gente vai ter 40 questões. Mas o que fica escondidinho ali no edital, se você não tiver lido de forma atenta, não estiver participando de grupos e tal, talvez você nem saiba, é que a gente tem diferentes pesos para cada uma dessas provas. A prova 1, P1, tem peso 1, a P2 tem peso 1,5 e a P3 tem peso 2. Pois é. Então, na verdade, a pontuação aqui é dobrada. Se você tiver uma média de 10 questões, por exemplo, na P3, você vai ter uma média de 20 pontos para cada uma dessas matérias. E se a gente for aplicar essa mesma metodologia, essa mesma fórmula na P2, a gente vai ver também ali cada matéria com 12 a 15 pontos aproximadamente em média. Tá? E a P1 tem peso 1, não muda nada. Vamos analisar então com relação à pontuação. O que eu estimei aqui? Português, inglês e direito constitucional são bem mais importantes e costumam ter quantidade de questões muito maior do que as outras 3 matérias aqui, que são regime jurídico do DF, lei orgânica do DF e conhecimentos sobre o Distrito Federal. Então eu julgo que essas 3 matérias devem ter um peso maior. Eu chutaria até língua portuguesa com 15 questões, provavelmente, mas resolvi deixar aqui uma forma um pouco mais parecida entre todas as matérias. E dá para esperar isso aí dessa forma. Essas 3 matérias aqui do Distrito Federal, espera-se uma pontuação menor, mas elas também têm um tamanho menor. Então não são matérias tão difíceis de estudar assim, de pegar um pós-edital, especialmente quando a gente fala de 3 meses e meio, quase 4 meses até a prova. Tá? Não deixa de pegar essas matérias. Língua portuguesa é grande, mas se você está nessa reta final, você já está fazendo questões Sebrasp, esquece esse negócio de pegar a teoria da língua portuguesa para aprender agora. Agora você vai treinar questões Sebrasp. Pode treinar questão de certo e errado, não tem problema, tá? O importante é você buscar um entendimento da banca. A banca tem uma certa forma de cobrar, ela tem um certo entendimento com relação a alguns temas,
Isso é importante, você vai pegar isso tanto em questões de múltipla escolha quanto em questões de certo e errado. Faço também uma análise da banca. Isso aqui é exclusivo dos meus alunos, tem um link na descrição se você quiser vir a ser meu aluno, para você saber como funciona o meu programa de coaching, cujas matrículas eu vou abrir agora em janeiro. Mas essa análise estatística que eu forneço aos meus alunos. Então a gente tem uma análise do que a banca costuma cobrar e de quanto que ela costuma cobrar, qual é o grau de incidência, percentual de incidência de cada um dos assuntos, nesse caso aqui de direito constitucional. Então, uma coisa que eu chamo a atenção é que esses assuntos pintados de laranja respondem por 80% das questões. Então a gente tem aí que praticamente 1/3 dos assuntos de direito constitucional, nesse caso aqui, respondem por 80% das questões. Como que você usa isso? Se não der tempo de ver tudo, você vai dar preferência a esses assuntos pintados de laranja. Se não der tempo de revisar tudo, você vai dar preferência a esses assuntos também. Então, para os meus alunos lá, a minha planilha com essa análise chama até tática de guerrilha, porque é realmente uma tática de guerrilha. Não é a sua estratégia principal, você não deve basear a sua preparação toda nisso. É uma tática de, meu Deus, é só isso que dá para fazer. Mas é útil muitas vezes, especialmente com matérias que são muito grandes, que têm um custo-benefício ruim, ou que você nunca viu na sua vida e realmente não vai dar tempo de ver tudo. Vamos falar sobre isso agora, inclusive. Custo-benefício ruim. Eu não tenho motivos para achar que alguma dessas matérias aqui da P2 vai ser muito preponderante com relação às outras, exceto AFO. E falo isso porque na prova da CGDF para esse cargo em 2013-14, AFO foi a matéria com a maior quantidade de questões. Então eu até coloquei um pouquinho a mais aqui, né? A gente teria 15 pontos para AFO, o resto teria 12 mais ou menos, numa distribuição ainda bastante discreta ali, sem fazer muito alarde. Tá? Então, administração financeira e orçamentária, AFO, deve ser a matéria de maior destaque nessa P2, deve ter a maior quantidade de questões. Chute meu, beleza? Baseado na minha experiência, baseado no último edital da CGDF. Entretanto, a gente tem outras matérias difíceis, como estatística, por exemplo. É uma matéria difícil, que dá trabalho. E a gente tem outra matéria difícil e enorme, que é a contabilidade geral. Ela inclui contabilidade de custos e análise das demonstrações contábeis aí dentro. É muita aula. Eu peguei isso aqui baseado num cursinho online, não importa se o seu cursinho tem mais ou menos aulas, tá? A gente está aqui comparando as matérias entre si. Ah, esse cursinho tem 53, o meu tem 150 aulas. Não importa, beleza? Estamos falando aqui uma comparação. Uma matéria é muito maior do que a outra, é isso que interessa pra gente. Então, contabilidade vai ser um custo-benefício ruim. Eu não espero que a gente vai ter muitas questões de contabilidade só porque a matéria é maior. Então, se você está com dificuldade, está penando e tal, ela pode ter um custo-benefício ruim e por isso essa análise estatística talvez até seja mais útil para você. O que eu quero dizer também é que se você tiver muito craque em direito administrativo, em administração pública, em raciocínio lógico e em AFO, que é realmente importante, fundamental, você não precisa estar top do top do top em contabilidade geral e estatística, por exemplo. Estatística a gente geralmente nem aprende tudo, né? Então já entra brigando por metade dos pontos. Mas contabilidade geral vai te dar muito trabalho e não vai dar um retorno tão interessante assim, provavelmente. Tá? Foi assim na outra prova também. Então, outra matéria longa aqui. Administração financeira e orçamentária. Você vai ter que estudar, então beleza. Contabilidade é um custo-benefício ruim. Raciocínio lógico tem muita aula, mas é porque são vários assuntozinhos quebrados, você vai fazer muitas questões, então os professores fazem dessa forma. Direito administrativo é uma matéria grande, mas ela costuma valer pontos, bastantes pontos, e você já está estudando essa matéria. Você não vai cair agora numa CGDF pós-edital sem ter estudado direito administrativo, então eu já estou considerando que você está com essa matéria mais ou menos dominada. E administração pública, só com 10 aulas, essa matéria pode ser muito maior, quem estuda para a Receita Federal sabe disso. Então, leia essas 10 aulas, não é especialmente difícil, leia, faça questões, nada de resumo, nada de gastar muito tempo com ela, basicamente treina questões Sebrasp de administração pública. Beleza? E com relação à P3, a prova de conhecimentos especializados é a que diferencia mais aqui com relação ao outro cargo. A gente tem economia e finanças públicas, contabilidade pública,
controle interno e externo e auditoria governamental. Eu não chutaria que nenhuma delas é muito mais importante do que a outra, tá? Claro, controle interno, cara, você está fazendo uma prova concurso para controladoria interna, né, do Distrito Federal, então o controle é muito importante sempre, a auditoria governamental também é muito importante, contabilidade pública também é muito importante, economia e finanças públicas seriam as menos importantes aqui, mas finanças públicas é muito importante para o cargo também. Todas elas fazem muito sentido, todas elas têm muito a ver com o cargo. Eu não chutaria qualquer uma delas muito, com uma quantidade muito maior de questões do que a outra. Então, se a gente vai ter, por exemplo, 10 questões de cada, talvez uma tenha 12, a outra tenha 9 ou 8, alguma coisa assim, mas parte do princípio de que todas valem muito e todas valem a mesma quantidade de ponto, porque não dá para deixar nenhuma delas de lado. Ok? A maior delas é contabilidade pública, e isso aqui você tem que levar em consideração. Vai ter que gastar um pouco mais de tempo com essa matéria, e ela fica mais tranquila de pegar se você for bom nessas duas aqui, ó. Contabilidade geral e AFO, tendo essas matérias mais ou menos dominadas, você consegue lidar melhor com contabilidade pública. Mas, se você é da área de controle, contabilidade pública não é nenhum bicho de sete cabeças, existem bons professores por aí, e existe também o MCASP, que é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que é um excelente manual, você pode utilizar inclusive como seu material didático mesmo para essa matéria. Ele é conciso e de fácil utilização. Minha esposa utilizou ele para ser aprovada como auditora do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Minha esposa, inclusive, foi auditora do controle interno do DF antes, depois eu vou até marcar uma entrevista com ela. Então, se você não estiver inscrito no canal, se inscreve, que eu vou entrevistar minha esposa com relação a esse cargo, para ela contar como é que foi trabalhar lá, e você vai receber a notificação quando eu publicar esse vídeo. Então, se inscreve e já clica em curtir se você estiver gostando da análise também. Tá? Então, essas 4 matérias são todas muito importantes. Controle interno é pequena, mas é difícil, tem que dar controle interno e externo, né? Tem que dar muita atenção a elas. A auditoria governamental é a mesma coisa, está com um tamanho bastante acessível, entra de cabeça, aprende tudo. São as 4 principais matérias da prova, essas aí, você tem que aprender todas elas. Contabilidade pública é que vai te dar mais trabalho, ela tem alguma coisa ali que faz uma interseção com AFO, então alguns conceitos aqui são repetidos, não muitos. Economia e finanças públicas tendem a te dar mais trabalhinho, especialmente a parte de economia. Finanças públicas também se mistura, também tem uma interseção com outras matérias. São as principais, você vai dedicar uma maior carga horária a elas. Entenda isso, olha aqui, CH, carga horária, é a sua principal ferramenta de organização do seu estudo, de planejamento do seu estudo agora. Tem que distribuir a carga horária bem entre as matérias, dando mais tempo de estudo para as matérias mais importantes, que vão render mais pontos, ou que são de um tamanho maior, com muita aula inédita para você. Então são esses os critérios. Vamos anotar aqui. Tamanho da matéria, especialmente com relação à quantidade de aulas inéditas, e a quantidade de pontos que essa matéria tende a trazer. Diogo, já bati o edital quase todo, o tamanho da matéria agora já não é tão importante, eu estou colocando mais tempo para as matérias maiores porque eu gasto mais tempo para revisar. Ok. Pontuação, distribuir a carga horária, as matérias aqui têm uma quantidade de pontuação de pontos bastante parecidas, então vou dar um pouco mais de ênfase a P3, uma ênfase mediana a P2, vou dar menos carga horária para P1 e distribuir com isso assim baseado na pontuação. Tá legal? E existe um terceiro critério que você pode utilizar aqui, que é onde estão as suas fraquezas. Então, se você está nesse estágio mais avançado, bateu o edital, já está com uma carga horária legal, bem distribuída, você tem que focar nas suas fraquezas para melhorar o seu percentual de acerto. Então, não sendo um dos assuntos mais insignificantes, é um assunto de importância mediana ou então de alta importância, dedica um tempinho extra a esse assunto. Seja pegando com outro professor, seja pegando esse assunto e pesquisando na internet, no YouTube, no Google, seja assistindo uma videoaula. Você faz gasta esse tempo buscando melhorar as suas fraquezas.
Isso é quase um luxo, tá? Isso é para você que está de parabéns, que se prepara há muito tempo, que já bateu o edital todo praticamente e agora pode se dar esse luxo. Para a maioria das pessoas, não. Esse foco na fraqueza ele acaba não acontecendo porque a gente está primeiro tentando bater o edital todo e tentando revisar um pouco mais aquilo que vai valer mais pontos. Costuma ser assim para 99,5% dos candidatos, tá? Tendo possibilidade, foca nas suas fraquezas também. E mais, nada de resumo. Pelo amor de Deus, não vá fazer resumos agora. No máximo, se você estiver identificando os seus pontos de dificuldade, a matéria já está lida, você está revisando, você vai revisar como? Via questões. Você vai fazer muitas e muitas questões, que é o que interessa agora, pegar o jeito da banca, treinar. Ao fazer questões, você está revisando o conteúdo. A questão trata de diferentes assuntos daquela matéria, diferentes subassuntos dentro daquele assunto. Você está tendo contato com muito assunto, com muito conteúdo, e isso já é em si uma revisão. Quando você erra, você tem aquele insight. Opa, aqui o meu percentual de acerto está pior. Essa é uma informação importante. Então, faça questões para identificar onde você está pior. Ah, Diogo, eu sinto que eu não sei muito bem um assunto tal. Não interessa o que você sente. O que interessa é o seu percentual de acerto. Se você sentir que está mal e estiver acertando tudo, você vai ser aprovado. Se você sentir que está ótimo e estiver errando tudo, você vai ser reprovado. Então, o que interessa é acertar e errar. Não interessa o que você está sentindo. Beleza? Percentual de acertos. Por isso, inclusive, que fazer questões é tão importante, porque permite mapear como que você está em cada um dos assuntos de cada matéria. Nessa minha planilha disponibilizada para os meus alunos, ela vem junto, né, dentro dela, um controle de questões por assunto. Então, quando você faz, por exemplo, da organização dos poderes, eu fiz 10 questões aqui, fiz 10 questões e acertei 9. Você anota isso na planilha, ela já vai computando ali para direito constitucional e para aquele assunto a quantidade de questões e a quantidade de acertos. Então, no final, você tem um mapa bem legal de como você está em cada assunto e em cada matéria. Se você não for meu aluno, faça uma planilha dessa para você e anote, que seja no papel, mas é muito importante que você tenha esse controle feito. Beleza? Essa prova tem discursiva também, vale 40 pontos. E eu esqueci de somar aqui embaixo, mas dá 205 pontos se você pegar a pontuação já com os pesos. 40 pontos dá em torno de 20% ali, não é grande coisa, mas é importante. Você tem que tirar um mínimo de 50% na discursiva também. Então, treine a discursiva. Talvez eu até fale com minha esposa depois para a gente gravar um vídeo sobre discursiva para a área de controle, porque ela tirou a nota mais alta da peça prática, peça técnica do concurso em que ela passou, Tribunal de Contas do DF de 2014. Mas isso é assunto para outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e fique ligado que eu vou abrir matrículas para o meu programa de coaching em janeiro. O link está na descrição. Clica, se inscreve, entra para a lista de espera para você ser avisado e para você entender como que funciona o meu programa de coaching também. Beleza? Já tive alunos aprovados aí na área fiscal, na área de controle, área policial, tribunais, em tudo quanto é área. E eu estou nessa há muitos anos também, te ajudando a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Ok? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.